A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, estou aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo nas nossas vidas. Hoje nós vamos ver uma palavra lá no livro de Mateus, no capítulo de número 9, no versículo do 9 até o 13. Vamos ler. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Irmão, esta palavra vai falar do chamado de Mateus. Jesus, quando passou naquele local, ele chamou Mateus. E a palavra nós vamos refletir passando adiante dali. Quando passa adiante, é que Jesus ele fez algo a mais. Ele só não passou na frente da alfândega, mas ele entrou e fez o chamado a Mateus. A gente pode ver que Jesus ali naquele momento, Jesus estava cumprindo com a ordem do Pai, com aquilo que o Pai tinha proposto, que ele propôs para que o Filho viesse cumprir aqui na terra. E Mateus, por ser um servo de Deus, por conhecer a palavra, ele imediatamente segue a Jesus. Ele não espera. Quando Jesus chama, ele seguiu. Ele estava preparado. Ele conhecia a palavra de Deus e sabia que o Filho de Deus estava a passar naquele local e ele estava ali. Ele sabia que era ele. Quantas vezes Jesus manda um servo ir até você, pregar uma palavra para você, e você não dá ouvido? E hoje eu estou aqui para entregar este chamado que Jesus está te chamando, e que você venha deixar tudo que impeça para poder seguir a Jesus. Tira todas as pedras, te prepara, porque Jesus hoje, agora, bateu na tua porta e ele te chama. E no versículo 10 nós vamos ler e vai dizer: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Olha o que Mateus fez. Quando Mateus teve este encontro com Jesus, teve esse chamado, Mateus fez uma coisa. Ele fez uma ação de graça. Ele chamou os discípulos de Jesus, seus discípulos. Ele chamou os publicanos, que são o povo que trabalhava no governo, e chamou os pecadores para sentar à mesa e se alimentar, tanto uma alimentação natural como alimentação espiritual, porque quem estava trazendo a palavra espiritual, quem era? O próprio Jesus naquele lugar. Era ele que estava ali para pregar a palavra do Pai, de Deus, da Bíblia. Era ele, o Senhor Jesus. E aquele povo, tanto ele se alimentou espiritualmente, como o seu próprio corpo da carne.
Ele alimentou o espírito e a carne. E ele chamou, foi as pessoas que necessitavam da palavra de Deus. Ele chamou, foi os publicanos, que era criticado pelo povo que se dizia que era servo de Deus. E chamou os pecadores, que são criticados, que são pessoas que sofrem preconceitos. Mas Mateus, por conhecer a palavra, por ser um homem escolhido por Deus, por decreto do Senhor, por ser enviado, o Senhor tem enviado o seu filho a chamar Mateus, não foi por acaso. Não foi por acaso que o Senhor está te chamando. O Senhor tem algo contigo. O Senhor quer impactar, através de ti, todos aqueles que estão a teu derredor. Os doentes, o povo que vive no governo, que estão corrompidos, os pecadores. Ele quer impactar através de ti. E hoje ele está te chamando para este encontro com Jesus. Jesus te chama hoje, porque Deus já decretou a tua vinda a servir esse Jesus. Olha o que o versículo 11 vai falar. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha só. Por que come o vosso mestre? O vosso mestre. Olha o que coloca, vosso mestre. Quer dizer que é vosso, que é deles, mas não é dele. Ele coloca como o vosso mestre não é dele. Ele não reconhece que o mestre, o Senhor Jesus, não é mestre dele. Não fique despercebido. Eles estavam despercebidos. Os fariseus estavam guardando costumes antigos. Os fariseus não estavam preparados para receber Jesus. Não seja como os fariseus. Abra o teu coração e receba e confesse o nome de Cristo perante os homens, que Jesus confessará o teu nome perante o Pai. É isto que a palavra diz. Aqueles homens negaram ao Senhor. Negaram. E o Senhor é muito claro. Deus é muito claro. Confessai o nome do meu filho aqui, para que ele possa confessar diante do Pai o teu nome. Olha, uma coisa que eu quero deixar bem claro também. Mateus ele estava no meio daquele povo, Jesus estava no meio daquele povo, os discípulos estavam no meio daquele povo, pecadores e publicanos, não para fazer ou para participar das coisas do pecado deles. Mas eles estavam lá para pregar a palavra do Senhor. Não foi para lá para se corromper. Não fique no meio à toa. Fique no meio para pregar a palavra do Senhor. Porque se tu não consegue ganhar eles e continua lá, eles podem te ganhar para tu voltar para o mundo. Te vigia.
E não vai se não tiver com as armaduras de Deus. Em oração, em jejum, na palavra, não vai. Só vai com as armaduras. E não vai para participar das coisas do mundo, mas sim para levar a palavra de Deus. Eu te digo hoje. E vamos para o versículo número 12. E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, ele ouviu, disse-lhe, não necessitai de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus ouviu a crítica. Ele ouviu o que os fariseus estavam falando. E quando ele ouviu, ele disse, ele respondeu que não precisaria de médicos, os sãos. O que é os sãos? Sãos é pessoas corretas, pessoas que não se misturam, que não prega a palavra para os perdidos e só quer pregar para aqueles que já estão lá na casa do Senhor. Eles não querem se corromper, eles não querem pagar um preço pelas armaduras para poder levar a palavra do Senhor. Os são, eles não permitem ser pecador. Eles não admitem ser doente e ser pecador. Os são se acha a mais do que os outros. Irmãos, essa passagem é muito tremenda. Mateus, Jesus, na vida de Mateus, Jesus é maravilhoso. É o nosso Senhor, realmente. E aí, o versículo de número 13 vai dizer: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha o que Jesus disse. Ele veio para os pecadores. Ele veio para os perdidos. E Ele quer te usar. Ele está te chamando hoje. Confessa. Ele está te chamando para que tu possa fazer o ide do Senhor. Ele quer te usar. Não é você que vai convencer. É Ele. Você só vai ser o instrumento para que o Espírito Santo venha falar através do teu tempo e da tua boca. Hoje eu faço uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, que esta palavra não seja em vão, meu Pai, mas que essa palavra venha entrar no corações deste povo que está te ouvindo agora. Que venha ter esse chamado e que seja confessado o nome de Cristo perante os homens, para que o Senhor venha operar milagre e venha usar este vaso e venha encher de unção, de revelação de palavra. Oh Jesus, muito obrigado. Tenho um testemunho para vocês. Eu recordo como hoje, no dia, são muitos testemunhos, mas esses testemunhos são 2. Eu fiz, junto com os irmãos, um culto de ação de graça lá na Praça Cultural. E neste dia eu precisaria de um som. Um som que chegaria, que pudesse ter um equipamento de potência para uma praça. E aluguei um som de um amigo do mundo velho, que hoje ele também está em Cristo Jesus. E quando eu procurei, ele imediatamente sabia, ele veio.
E quando eu aluguei aquele som, que acabou o culto, antes do culto, irmão, teve acidente ali próxima à praça, teve explosão de cabos de fios. Mas o interessante, irmão, que acabou o culto no mesmo dia, irmão. Eu não tive condição de pagar aquele som. Aquilo que eu tinha programado não tinha dado certo. E eu fiquei tão preocupado, porque as coisas de Deus é feito com responsabilidade. Planejado. E eu me senti culpado. Eu me fechei durante 18 horas. Quando eu estava com 12 horas orando ao Senhor, o meu telefone toca. E eu decido atender. Quem era que estava me ligando? O dono do som. Disse assim: irmão, quero te falar, não te preocupa, que Deus já me pagou. Deus, Jesus é tremendo. O Senhor, Ele sabe as intenções do nosso coração. Ele sabia que eu não estava ali para me mostrar, mas para me pregar a palavra de Deus e dar meu testemunho para alcançar mais almas. E tenho outro testemunho para você. Fiz outro culto de ação de graça. Nós tínhamos um projeto, que esse projeto estava com um local para poder atender os moradores de rua que viviam em vulnerabilidade. E nós estava com essa casa, mas estava com água, luz, tudo cortado irregular. E eu estava orando ao Senhor. E eu tinha um dinheiro, mas não dava para pagar. E eu disse: Senhor, eu vou fazer o culto de ação de graça. E deixa Deus trabalhar. Fiz o culto, irmão. Chegou uma mulher lá, muito bonita, parou o seu carro, entrou, ela veio, sabe da onde? De São Luís do Maranhão. E quando nós pedimos ajuda para o projeto, ela não ajudou naquele momento. Ela mandou me chamar. E quando eu fui até ela, ela disse: abre tua mão. Eu abri. Quando eu abri, ela colocou e eu fechei. E ela fechou minha mão junto. E disse assim: Deus mandou te dar. E eu fui até o quarto. Quando eu abri a minha mão, irmão, quando eu abri, tinha um cheque assinado. Ela não sabia do meu problema, do problema do projeto, da situação. Mas Deus sabia. E Deus enviou aquela mulher. E aquele cheque dava para pagar as contas e ainda sobrava. Deus é tremendo, irmão. Faça as coisas com amor para Deus. Não faça com sacrifício como os fariseus. Deixa os fariseus falar. É Deus que vai te julgar. É Deus que vai dizer se ele recebe ou não. O teu coração, só quem sonda é o nosso Senhor. E Ele sabe qual é a intenção do teu coração. Deixa o povo falar. Pregue a palavra. Mas coloque as armaduras de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha entrar nos corações dessas pessoas, Senhor, que qual ouviram através do teu servo e do teu Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e nos perdoe pelos nossos pecados. Nós te agradecemos em nome de Jesus e obrigado, Senhor, por mais um dia. Amém.